Vamos então revisar alguns conceitos básicos e muito importantes para a área de banco de dados geográfico. Como a gente já viu, um banco de dados é formado por tabelas e seus relacionamentos, né? Tabelas que podem ser associadas, que podem ser relacionadas. Uma tabela, gente, é muito simples de entender para quem trabalha com Excel, para quem utiliza planilha, para quem precisa gerenciar, organizar alguma coisa, sempre utiliza o recurso de guardar informações sob a forma de tabela, né? Uma tabela é nada mais, nada menos do que um conjunto de linhas e colunas, onde as colunas a gente denomina, na área de banco de dados, de campo, é o campos de uma tabela, ou atributos de uma tabela. Tá? O atributo ele é utilizado para especificar uma determinada característica. Então, por exemplo, a tabela aqui, denominada tabela de clientes, por exemplo, de uma empresa, ela tem os seguintes atributos ou campos: código, nome, telefone e endereço, certo? O atributo código é simplesmente para dar uma ordem, para identificar unicamente cada registro que for sendo armazenado na tabela. O atributo nome é para representar o nome do cliente. O atributo telefone para identificar o telefone daquele cliente. Endereço para identificar o endereço da residência do cliente, por exemplo, né? Então, são características de clientes da minha empresa ou da minha organização, por exemplo, né? Essas características são armazenadas sob a forma de campos. E as linhas? As linhas são as ocorrências, são os registros, né? Ou ocorrência, vou anotar aqui. Então, uma ocorrência de cliente é o José, outra ocorrência de cliente é a Maria, outra ocorrência de cliente é a Ana, é o Luiz, e por aí vai, né? Então, nós temos aqui um exemplo simples de uma tabela, né? Então, o que é uma tabela? A tabela é um conjunto de linhas e colunas que podem representar informações importantes no meu domínio de trabalho. Então, se eu estou trabalhando numa área de vendas, a tabela de clientes é importante para mim. Se eu trabalho na área de compras, a tabela de fornecedores é importante para mim. Se eu trabalho na área ambiental, uma tabela com características de vegetação, de clima, de relevo, de uma série de outras características são importantes para mim. E na área de geoprocessamento, isso não é diferente, gente. Na área de geoprocessamento, a gente utiliza tabelas para gerenciar os dados de um SIG, de um Sistema de Informação Geográfica. Mas antes de entrar na questão do banco de dados geográfico, das tabelas com referências espaciais, a gente vai falar um pouquinho, vai retornar um pouquinho no conceito de tipos de dados geográficos. Vocês estão lembrados da disciplina Introdução ao Geoprocessamento, quando eu disse lá que a gente tinha dois tipos básicos de dados geográficos, os dados vetoriais e os dados raster, não é mesmo? Dado vetorial, gente, a gente pode simplificar. Eu gosto muito de simplificar as coisas, de tornar as coisas mais simples para que a gente consiga entender. Tá? Eu simplifico o dado vetorial em 3 categorias principais: ponto, linha e polígono. Dentro de linha, a gente tem outras especificações: linha, arco, arco com linha, né? Polígono também tem outras especificações, mas nós vamos simplificar aqui falando só desses 3 tipos básicos, né? Então, como é que a gente representa dados espaciais em um banco de dados geográfico ou em um SIG? Através de dados vetoriais e dados raster, que são imagens, né? O dado vetorial, o ponto, por exemplo, é utilizado para representar um imóvel, para representar uma loja, um hospital, uma escola, né? A linha é utilizada para representar logradouro, rio, córrego, né? Qualquer coisa que a gente possa representar na forma de linha. E polígono é utilizado para representar uma área fechada, um bairro, um lote, uma quadra, uma APA, né? Área de preservação ambiental. Então, basicamente, a gente utiliza esses dados. E por que eles são chamados de vetoriais? Vetoriais por quê? Porque a gente consegue armazená-los utilizando um vetor, sob a forma de um vetor, que é uma lista de coordenadas. Tá? E nós vamos ver isso em breve, acrescentando campos ou atributos à nossa tabela. Tá? Como fazer essa associação às tabelas. E aí tornar o nosso banco de dados, que antes
era simplesmente um banco de dados alfanumérico e um banco de dados geográfico, né? O dado raster, gente, são imagens, basicamente imagem. E o que é uma imagem? É um conjunto de pixels. Tá? O pixel é um pontinho que representa alguma informação na imagem. Então, a matriz de pixels ela vai formar uma imagem. A resolução da imagem ela vai ser maior, melhor, né? Quanto maior a quantidade de pixels a gente puder armazenar, a gente puder utilizar para representar uma determinada informação. Mas isso vocês já viram na disciplina de processamento digital de imagens. Dados vetoriais vocês também já viram bastante na disciplina de cartografia, porque pontos, linhas e polígonos a gente consegue representar sobre a forma de layer, né? Uma layer você tem, ou uma camada, né? Você tem informações que podem ser pontos, que podem ser linhas, pode ser polígono, que podem ser também imagem, raster, né? Essas layers ou camadas, elas vão conter as informações, né? Visualmente, elas vão conter as informações geográficas e vão conter também as informações alfanuméricas que estão no banco de dados, né? Então, como que a gente vai chegar para uma determinada layer aqui, que tem vários pontos, né? Essa determinada layer que tem vários pontos aqui, ela é um tipo de dado vetorial, né? E ela também vai representar, eu vou chamar essa layer aqui de a layer de clientes, onde cada pontinho desse vai representar um registro desses daqui. Então, por exemplo, a Maria, né, ela vai ser representada por um pontinho desses aqui. O José vai ser um outro pontinho desse, né? E eles vão estar no meu mapa quando eu sobrepuser essas layers, certo? Meu mapa digital, quando eu fizer a sobreposição das layers, vão estar lá representados naquele mapa, tá certo? Então, agora, como que eu faço isso acontecer no banco de dados? Esse que é o grande, entre aspas, pulo do gato, né, do banco de dados geográfico. É a gente permitir que essas informações que estão aqui e qualquer outra que eu venha acrescentar possa ser localizada geograficamente. Para que ela puder ser localizada geograficamente, né, eu preciso saber a coordenada, né, as coordenadas desse registro, da Maria, do registro do José, do registro do João, de outros que vierem a aparecer. Então, a gente faz a seguinte estratégia, que é acrescentar uma coluna na tabela, e essa coluna vai se chamar coluna de geometria, ou coluna de geografia, ou geográfica, ou o nome que vocês quiserem dar, né? Ou o nome que o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados que a gente estiver trabalhando, utilizar também, né? Nós vamos chamar aqui de geometria, porque é um nome muito utilizado, tanto pela Google quanto por outras empresas que trabalham com bases de dados geográficas. Então, a geometria, na verdade, nós vamos colocar aqui a geometria específica daquele registro que eu estou trabalhando. Se fosse um bairro, eu ia colocar a geometria de um polígono. Se fosse um rio, eu ia colocar a geometria de uma linha, né? Como é um cliente, é o endereço do cliente, é um ponto, então eu vou colocar aqui as coordenadas, latitude e longitude de um determinado cliente, né? Então, imaginando que o José, que mora na Rua Luz, 21, Betim, MG, a coordenada dele é menos 19,2714. A latitude é essa. E a longitude é menos 43,1894. Eu consigo localizar agora o José no meu mapa, né? Que processo foi esse que eu fiz? De pegar o endereço e transformar em latitude e longitude. Nós também vimos isso lá na disciplina de introdução ao geoprocessamento, né? Não vamos esquecer o que a gente tem visto antes, não, porque senão o curso vai ficando difícil de levar. Então, lá na disciplina de introdução ao geoprocessamento, nós vimos
a funcionalidade chamada geocodificação. O que é a geocodificação? Nada mais, nada menos do que pegar um endereço e localizá-lo em termos de coordenadas geográficas, né? Uma vez que eu tenho a coordenada geográfica desse cliente, de outro cliente, eu armazeno isso nessa coluna, ou nesse atributo chamado geometria. Tá? E a partir disso eu vou conseguir fazer as chamadas consultas espaciais. Ou seja, eu vou conseguir identificar se o José está contido em um determinado bairro. Eu vou ter uma outra layer aqui, ó, que vai ser de bairro. E aí tem um bairro específico. Eu vou falar, eu vou sobrepor uma coluna à outra e vou saber se o José está contido dentro desse bairro aqui, né? Então, aí, aqui eu não tenho informação de bairro, tá vendo? Aqui, vamos supor que eu tenho informação do bairro. Bairro Angola, por exemplo. Né? Então, esse bairro aqui é o bairro Angola. O José, ele tem essa coordenada. E eu tenho a coordenada também do bairro Angola. A partir daí, eu consigo fazer uma consulta e identificar que o José está contido no polígono do bairro Angola. Por quê? Eu tenho a geometria do bairro Angola armazenada também. Né? Aí você vai me perguntar, mas como que armazena um polígono? Eu armazenei aqui um conjunto com duas coordenadas, o polígono eu vou armazenar um conjunto com n coordenadas. Vai ser x1, y1, x2, y2, até xn, yn, que vai representar o bairro Angola, por exemplo, onde o x e o y são a latitude e longitude. Pode